Fala aí galera, descobri que eu sou católico, protestante e evangélico tudo ao mesmo tempo. Agora você deve estar se perguntando, ora, como isso é possível? Então fica aí que no vídeo de hoje vamos falar a respeito desse livrinho aqui, ó. Evangélicos, católicos e os obstáculos à unidade. Ou seja, quais são os obstáculos para a união dessas duas tradições. Legal, galera. Então esse livrinho é o lançamento da editora Vida Nova, um belo lançamento aí. O autor é Michael Horton. Então é apenas 61 páginas, esse livrinho que você pode ler rapidamente em uma semana, sem grandes problemas, ou até mesmo em um dia, se você dedicar aí um foco maior. Então o que eu achei interessante desse livrinho, galera, é que ele vai discutir de forma rápida, objetiva, quais são os principais obstáculos que refletem o porquê essas duas tradições não estão unidas, ou seja, o porquê desse cisma que existe entre essas duas tradições e suas implicações doutrinárias. Muito bem, galera, então no primeiro capítulo ele já inicia a discussão apontando o porquê que nós estamos divididos e já também apontando aqui que historicamente já houve alguns movimentos que buscaram a unidade dessas duas tradições. Ele vai colocar que as cruzadas de Billy Graham, por exemplo, romperam com o fundamentalismo que tendia a associar o catolicismo romano com tudo que estava errado no mundo. E Graham até convidou alguns sacerdotes locais e líderes católicos importantes para estar ao seu lado nas plateias de suas cruzadas. Até o Papa João XXIII e o Concílio de Vaticano II abriram as janelas e deixaram que os ventos da ortodoxia oriental e do protestantismo soprassem pelos corredores sagrados de Roma. Também nos Estados Unidos, protestantes e católicos começaram a casar entre si e à medida que as diferenças religiosas, se não a própria religião, passaram a ter menor importância, houve muito mais aberturas ao diálogo e algumas delas realmente ajudaram a alcançar o maior entendimento das diferenças e concordância entre as partes. Interessante também que ele até traz um relato histórico de alguns movimentos compostos por evangélicos e católicos romanos que elaboraram dois documentos que delineavam os pontos comuns que poderia servir de base para o acordo entre as partes, né? São os documentos Evangélicos e Católicos Together, ou seja, evangélicos e católicos juntos, e The Gift of Salvation, ou seja, o dom da salvação. Então, diante disso, Horton vai colocar que nós desejamos que essa unidade exista, mas que nós não podemos negociar a verdade essencial do Evangelho em troca de uma falsa paz. Então, diante desse contexto, cabe-nos a pergunta: como nós iremos navegar nessas águas turbulentas? Então, ele indica que comecemos fazendo duas perguntas. Ou seja, em primeiro lugar, os evangélicos são católicos? E em segundo lugar, se os católicos romanos podem ser considerados evangélicos. São temas, respectivamente, dos capítulos 2 e 3 dessa obra. No capítulo de número 2, ele vai se propor a responder a pergunta: os evangélicos são católicos? E aí o interessante é que ele inicia trazendo o conceito etimológico da palavra católico, que significa universal, se referindo às verdades que Paulo declarou que devem ser aceitas sem controvérsia. Então aí ele vai colocar, galera, que embora estivessem acontecendo alguns movimentos de reformas por volta dos anos 1500 na igreja, foi um próprio papado com seu poder tirânico, com ambições desmedidas, que levaram ao rompimento da unidade da igreja ocidental. E no capítulo de número 3, ele vai responder a questão inversa, ou seja, os católicos são evangélicos? Isso porque dia após dia nós temos visto, e é o que ele também diz, que aumentam a quantidade de católicos que se dizem evangélicos. Então a pergunta é: será que Roma mudou a sua resposta à questão tão crucial para os reformadores, a saber, como somos salvos? E até onde nos consta, galera, é que Roma não mudou esse posicionamento. Como se pode verificar, em 1545, no Concílio de Trento, Roma declarou os evangélicos anátemas, ou seja, os evangélicos malditos. E conforme ensina a própria doutrina católica romana, é o que Roma ensina não pode mudar.
Horton vai dizer então que se algum católico romano se autodenomina como evangélico, para ele se apresentam apenas duas opções. Ou essa pessoa não é leal ao infalível e obrigatório dogma de Roma, ou para ela o significado do termo evangélico não é o mesmo pretendido por aqueles que, uma vez se identificando como tais, foram assim reconhecidos pelo Concílio de Trento e por ele condenado. No capítulo 4, ele começa a apresentação dos obstáculos à unidade. Nesse capítulo, ele vai apresentar dois obstáculos. O primeiro deles é o princípio formal da reforma sola escritura, que foi usado e que significava que a igreja não poderia pregar, ensinar, praticar ou ordenar qualquer coisa que fosse contrário às escrituras, ainda que por boas razões. Em contrapartida, galera, Roma exige a fé na autoridade, ou seja, a aceitação dos ensinos doutrinários, mesmo sem entendimento com respeito a todos os dogmas da igreja. Para eles, a tradição tem um valor doutrinário, às vezes até superior ao das escrituras, ou no mínimo no mesmo pé de igualdade com as escrituras, ao contrário de nós, que temos a Bíblia, a palavra de Deus, as escrituras, como uma regra infalível de fé e prática. O segundo obstáculo seria então o princípio material da reforma, que afirmou que a salvação é somente pela graça por meio da fé. O que Horton vai dizer é que a diferença entre o ensino protestante e o ensino católico romano é incontornável, e para isso ele vai citar alguns dos cânones elaborados pelo catolicismo romano no Concílio de Trento. Por exemplo, o cânon de número 24, que vai dizer: se alguém disser que a justiça recebida não se conserva, tampouco aumenta diante de Deus pelas boas obras, mas que essas obras são somente frutos e sinais da justificação que se alcançou, mas não a causa do aumento da justiça, seja anátema. Então o que se observa é que o catolicismo romano afirmou a necessidade da graça, mas também das obras para que alguém pudesse ser salvo. E isso não negociamos com o que é central para nós, que é a salvação somente pela graça por meio da fé, sem a necessidade das obras. No capítulo 5 e 6, Horton vai fornecer mais 3 obstáculos à unidade, que em primeiro lugar é o apelo de Roma à tradição para a afirmação da supremacia papal, também a mariolatria, que é a devoção a Maria e outros santos, e a doutrina do purgatório, também ensinado pelo catolicismo. Horton vai dizer, galera, que para começar, o apelo de Roma à tradição em apoio à supremacia papal é negado por grande parte da tradição. Então, os próprios pais da igreja eram contrários a esse entendimento. Então, ele vai citar aí os pensamentos dos pais da igreja nessa defesa. E na conclusão, Horton vai fazer um fechamento dizendo que esse é um tema muito doloroso e difícil de debater. Isso porque nós temos muita simpatia pessoal pelos nossos irmãos católicos romanos e nós temos até muitas coisas em comum. Ele é muito cuidadoso em dizer que acredita que alguém do meio católico romano possa ser salvo, mas isso não por causa da doutrina católica romana, mas porque esse alguém não seria um católico romano ortodoxo. Mas quando nos deparamos com a questão fundamental a respeito de como somos salvos, não há espaço para confusão e nem para concessões em nome da harmonia. Então, a respeito de como somos salvos, Roma responde que nós somos salvos pela graça, mais as obras. Já as igrejas genuinamente apostólicas respondem conforme Paulo. Mas se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça não seria graça. Muito bem, galera. Então, no vídeo de hoje, uma breve análise desta obra Evangélicos Católicos e os obstáculos à unidade. Espero que vocês se interessem por esse material, afinal considero muito importante que nós venhamos a saber quais são os principais obstáculos dessa unidade entre evangélicos protestantes e católicos romanos e com certeza acrescentará para a sua carreira aí na fé cristã. Parabéns então, Michael Horton e editora Vida Nova por essa belíssima obra. Galera, eu fico por aqui. Se vocês gostaram, se foi útil para você, deixa aí o seu like, compartilhem, deixa aí suas sugestões, opiniões e fiquem na paz. Que Deus o abençoe na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor.